a facultar vocês aqui agora alguma pergunta em função do que foi falado, conjugal. Vocês já perceberam uma coisa importante. A irmã Lídia não é somente uma pessoa, uma pregadora. Você fala de pregadora, eu falei, eu não sou pregadora. É uma estudiosa da palavra. No contexto que ela vive, não existem pastoras. Não existem pastoras no contexto que ela vive. Ela não é reconhecida, não tem título nenhum na igreja, porque não funciona assim naquele contexto dela. Mas você já percebeu que ela cuida de pessoas, ou seja, ela apacenta pessoas. Especificamente famílias, pessoas, a gente já conhece isso há muito tempo. Nós mesmos, eu e Fernanda, tivemos experiência anos atrás de ser ministrados pessoalmente algumas vezes pela irmã Lídia, e tanto eu quanto Fernanda, em várias ocasiões difíceis ou necessárias. Então, isso também dá um cabedal de que você pode fazer uma pergunta que tem a ver com uma demanda específica de tratamento, de relacionamento, de briga em casa, mesmo que você ouviu falar, você que é um líder, tem alguma coisa que você queira saber para poder você ajudar, você também pode perguntar. São 7h20, a gente tem 40 minutinhos para a gente conversar aqui agora, e era isso que eu ia falar, me permita, mas a última coisa. Este diálogo aqui agora está na Bíblia também. Quando Paulo, em Atos 17, em Atos 16, ele começa a entrar nas sinagogas, aí surge uma palavrinha grega ali, pela primeira vez, e diz assim, e Paulo discutia com eles, a palavra grega é dialegomai, começa a surgir ali. Então, Paulo, nas sinagogas, ele não pregava, ele fazia isso que vocês vão fazer aqui agora, dialegomai. Então, nós vamos dialogar sobre as coisas de Deus, e é isso que a gente vai fazer. Quem vai ser, pergunta assim, levanta a mão, que eu vou levar o microfone até você. Plínio, Davi, primeiro. Quem vai ajudar a primeira pergunta? Pronto. Plínio. Eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou, assim, diante da pastora, ou da irmã Lídia, confirmar o que o Espírito Santo falou através dela para a minha vida. Coisas assim que há meses eu tentando marcar com você e não conseguia, assim. Não sei porquê, né? A gente não conseguiu, nem com Fernanda. E assim, muitos conflitos dentro do meu coração. E eu ouvindo, domingo mesmo não vim para a ministração. Cheguei lá no meu quarto, me ajoelhei e o Espírito Santo falou para mim. E ontem e hoje também, ele falou tremendamente, principalmente em relacionamento, porque realmente eu tenho 42 anos de casada e tenho uma dificuldade muito grande de ter chegado até aqui, meus filhos sabem. 42 anos, casei em 77. 77, isso mesmo, né? Então, 42 anos de casada, e ontem, assim, a palavra de hoje, quando a irmã Lídia falou sobre relacionamentos, então eu vejo, assim, que a resposta já foi dada, não precisa mais nem que eu lhe incomode, nem incomode a Fernanda, só precisa eu quebrar realmente, né, o que está dentro de mim, tomar iniciativa e não esperar por ele, porque o que mais me prejudica na minha vida hoje é o meu relacionamento. Diante de Deus e de vocês eu estou dizendo isso, porque ele não vai mudar, ele é assim. Então, é como ela disse, eu tenho que carregar, né, irmã? Então, eu recebi para mim também, não tenho o que fazer, então eu tenho que fazer a minha parte, ter coragem de tomar essa atitude e fazer. E eu estou pedindo ao Espírito Santo que me ajude a fazer isso. Deus abençoe. Glória a Jesus. Quem quer fazer alguma pergunta ou algum comentário também? Pode ficar à vontade. Usar microfone, às vezes o pessoal fica meio... Estou aqui, vamos ficar esperando aqui. Sou só portador do microfone. Eu quero aproveitar que eu estou com o microfone na mão e falar que eu conheço essa preciosidade aqui. Quando nós tínhamos 5 meses de casados, nós fomos passear em Recife, visitar uma outra família, e nós conhecemos a irmã Lídia, nós recém-casados. Nós nos conhecemos ali em Recife, e foi assim, um momento do Espírito Santo, foi um presente. Eu estava dizendo para ela ali agora, que presente que Lídia é para a nossa vida. É uma amizade do céu, uma amizade do céu. Com 5 meses, depois com Eide recém-nascida, ela esteve lá em casa, em Salvador,
e esteve conosco, ministrando nosso coração. Depois nós fomos ao Rio de Janeiro, onde ela estava morando com Eide, bebezinha, e nós ficamos no apartamento dela, passeamos no Rio, subimos o bondinho do Pão de Açúcar lá, são 32 anos de amizade. É uma amizade que foi feita no céu e mantida aqui na terra. E eu quero agradecer a Deus aqui pela sua vida. E esse tempo precioso que a gente está tendo aqui com você. Obrigada, minha irmã. Sabe, amados, meus amigos, quem faz é o amigo. É o Espírito Santo quem faz as minhas amizades. E ele só faz amizades especiais que eu não mereço. Mas eu agradeço. Eu louvo a Deus pela vida do Nils, da Fernanda. Eles têm sido instrumento de bênção na minha vida. E Deus tem usado eles com generosidade. E eu não tenho palavras para agradecer. Por conta deles, eu vim para cá conhecer vocês. E é muito bom, cada vez que posso vir cá, abraçar vocês. E saibam que eu tenho vocês nas orações, com muita gratidão a Deus. Muito obrigado. Eu tenho um livro que Nils ofereceu-me e ele colocou assim: a irmã Lídia, irmã. Tudo é para a glória de Deus. Alguém tem alguma pergunta? Plínio. Irmã Lídia, eu sou nordestino, né, como um bocado aqui também, e a gente foi criado dentro de um contexto onde a comunicação, o sentar, né, na porta para bater um papo, era algo muito comum na nossa época. Quando eu era pequenininho, eu vi muitos meus pais, meus avós, sentando à porta e conversando, e ao passar do tempo, isso foi se acabando. E vem uma pergunta se a tecnologia hoje, que aparentemente ela deveria facilitar, né, a distância, que naquela época a comunicação ainda era por carta. Minha mãe mandava a carta, ia, depois esperava a resposta voltar. E a tecnologia ela poderia ter facilitado essa comunicação, mas eu percebo que hoje eu estou inserido no sertão, trabalhando lá também, e a gente percebe que a tecnologia ela atrapalhou um pouco. É um fato ou é apenas uma impressão minha? O que eu posso dizer, meus filhos, porque eu sou de uma geração bem mais do que você, é que os meios de comunicação, eles impedem hoje a comunicação. Eu tenho conhecimento de pessoas que moram na mesma casa, mas só se comunicam pelo Zap. E um casal, um homem, um marido, disse para mim: eu e a minha mulher decidimos não conversar mais olhando um para o outro. Tudo que a gente tem que conversar é pelo Zap, para não ter briga. E eu disse: eu lamento, meu filho, profundamente, porque o olho no olho faz muita diferença, né? Então, essas redes sociais, esses meios de comunicação estão sendo verdadeiramente instrumentos para impedir a comunicação na família. Cada filho tem uma televisão, um computador dentro do quarto, há um isolamento. Na hora da mesa não se conversa, porque a televisão tem que estar ligada para passar o jornal. Para dormir, as pessoas têm que ver a última notícia, e cientificamente é provado que as últimas informações que o seu cérebro recebe antes de dormir, ele passa a noite trabalhando sobre isso. E as pessoas já acordam estressadas, porque as últimas imagens é sempre de informação ruim e violência, enfim. Até eu conheço informações, que eu leio muito, de que não é importante, não é benéfico você ter uma televisão no quarto que fica com a luzinha acesa toda a noite, porque dificulta a produção de melatonina e impede que você tenha um sono verdadeiramente reparador, né? E outra coisa, aquele espectro azul
que tem no brilho do celular e a pessoa fica até adormecer com ele, também impede a produção de melatonina e não deixa que você tenha um sono profundo, um sono que vai restaurar suas forças. É por isso que esses meios de comunicação, eles aproximam as pessoas que estão longe, mas afastam as pessoas que estão perto. A gente dá mais atenção a quem não está do que a quem está. Estou conversando com quem não está presente e não estou dando atenção a quem está ali presente. Agora, nós, como cristãos, nós temos que fazer o nosso esforço. Tem que fazer um esforço, porque senão a gente vai no curso do mundo, igualzinho, não faz diferença nenhuma. Né? As famílias iguais, todo mundo isolados nas suas conversas virtuais, todos isolados, e não consegue mais ter uma comunicação verdadeira dentro de casa nem na mesa. Né? Aqui a gente se esforça, queridos, se vocês veem que, para dar um exemplo, como a gente quer esforço, a gente quer, por exemplo, a presença de todo mundo lá em casa, como a gente convida e faz uma mesa e cozinha para vocês. Né? Quem ainda não foi, vai. Né? Porque eu desejo que todos estejam conosco e a maioria aqui já foi. E eu vou dizer para vocês, a gente tem que agendar, botar no calendário. Vocês sabem, a Fernanda marca aí no calendário, eu boto no calendário, porque nós queremos que aconteça. A gente quer estar próximo, a gente quer conversar, a gente quer olho no olho, a gente quer proximidade, a gente quer servir, a gente quer amar. E a gente tem que fazer esse esforço, porque é lutar contra a maré, porque o curso do mundo é afastar. E a nossa luta é contra essa força que está aí, né, para afastar as pessoas. Então, nós é que temos que nos alertar, né, que a gente sabe do mal que faz. E a gente tem que fazer esse esforço para que nos aproximemos quando estivermos juntos. Né? E é bom aproximar os distantes, mas não afastar os que estão perto. Né? E ainda tem o seguinte, essa coisa está infiltrando nas igrejas locais. O Espírito Santo falou comigo. O Senhor, o Pai, não está recebendo culto de muita gente, porque elas estão na igreja e dizem que estão cultuando, mas elas estão ligadas no celular e quando ele vibra, já corre lá para ver a última mensagem, quem passou o e-mail, qual foi a novidade. E outros ficam mesmo no culto a informar, feito jornalista. Para quem não veio, preguiçoso, fica em casa, não vem na igreja, e aí a pessoa fica aqui, agora está cantando fulano, não sei o quê, fulano não veio, não sei o quê. Deus não chamou você para ser repórter na igreja, é para ser um adorador, que vem louvar, não é para fazer reportagem, ok? Então o Senhor não recebe esse culto. Sabe por quê, meus filhos? Porque Deus não aceita metade. Ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Deus quer a gente todo, metade não. Por favor. Agora, eu já fui na igreja, minha doutora Fernanda, na hora do culto, 3 pessoas se arrumam toda para fazer selfie. E eu me dei uma raiva. Se era mesmo Jesus aqui, ia pegar o chicote, ia derrubar esses bancos. Porque as pessoas estão a fazer selfie na hora do culto. Me poupe, é muita irreverência. Que Deus tenha de nós misericórdia. E acabaram as perguntas. Acabou nada. Falou em selfie, agora vai surgir pergunta. Boa noite, né, irmã Lídia? Quero dizer, primeiramente, que às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, mas da última vez que você esteve aqui, eu falei que minha esposa tinha sido muito impactada com a palavra, né? E realmente o nosso relacionamento mudou muito. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Auxílio aí de Nílis, Fernanda, e todo esse processo que tem vivido tem sido muito bom. E ela sempre lembra, a irmã Lídia falou aquilo naquele dia, e por causa disso, né? E tem sido muito bom. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eu trabalho em um local, uma escola, e a diretora, escola pública, e a diretora, e algumas professoras, elas são do candomblé. E eu tenho um relacionamento muito bom com elas, brinco, converso,
E aí, recentemente, ela sempre fala, né, que eu sou uma pessoa de luz e tal, não sei o quê. Eu sempre aproveito para estar falando uma coisa para ela, que ela tem sofrido uma perseguição na escola. Recentemente, ela me chamou para fazer parte de um grupo de WhatsApp, que o nome do grupo era para... Ela disse que era um grupo de pessoas iluminadas, né? E primeiro eu hesitei, porque eu imaginei que seria um grupo onde teria pessoal do candomblé, espírita e tal. E aí depois eu falei, não, eu vou entrar e eu vou todo dia botar uma palavra do Senhor ali. Quem quiser me tirar, me tire, né? Que geralmente eles têm essa resistência ao Evangelho. E aí eu queria saber o seguinte, você acha que eu deveria continuar nesse grupo, podendo até, de certa forma, às vezes ser influenciado com alguma palavra ou outra, ou eu devo realmente estar ali, colocar a palavra do Senhor todos os dias, ou eu deveria sair? Queria saber. É o seguinte, meu filho. Primeiro eu glorifico a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia e está fazendo efeito na vida de vocês, né, lindona? Deus é maravilhoso. Segundo, é o seguinte, eu não comprei você, nem um centavo, porque se fosse para comprar, eu não comprava nem eu. Eu não te comprei, quem te comprou botou um selo em ti, certo? A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor e a garantia, não é? E fomos selados para o dia da redenção. Depois a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós e está em nós, habita e está conosco. Portanto, depois a Bíblia diz, em Romanos 8,14, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, certo? Então, não sou eu que tenho que responder, é quem mora em ti. Tu tens que perguntar para o Espírito Santo, amigo, o Senhor quer que eu continue? É para continuar ou é para parar? E ele vai falar contigo. Ele disse que vai falar contigo, tá legal? Ele vai falar contigo e ele vai ser uma experiência nova para ti. E tu depois vais compartilhar. Amém. Tá ligado? Gente, agora em Brasília, nós tivemos esse congresso agora em Brasília, e uma das coisas assim que eu peguei assim para mim, né, tem um versículo que diz assim, né? Há muitas vozes no mundo. Né? Aí a pessoa que estava lá ministrando falou assim, como tem sido a sua voz no mundo? Como é que você tem usado as redes sociais? O que é que você tem feito? Você vê que hoje as redes sociais é quem estão aí influenciando, quem está influenciando de verdade, quem está mudando são as redes sociais. Desmanchando casamento também. Também. Então, se vai usar a rede social, use para anunciar o Senhor. E, né, alguém comentou assim, se você vai usar a rede social, aproveite para simplesmente ser uma voz de Deus no mundo. Coloca lá. E a partir daquele dia, eu tenho um Instagram, né, a partir daquele dia, o meu Instagram, quem entra lá, só vai ver o quê? Fotos do Alasca com... com versículos da Bíblia. Eu disse, se eu vou colocar alguma coisa, se eu tenho uma voz, eu quero que seja a voz do Senhor. Sabe? E o cuidado com quem eu sigo. Sabe? Quando eu não gosto de um negócio, eu sigo pouquíssimas. É só aquelas coisas que me edificam, que eu quero crescer naquilo. Sabe? E a minha voz é uma voz para o Senhor. Eu disse, se eu vou usar, é para Deus. Se eu vou usar, é para que Deus fale. E não para que... Não é para fazer propaganda de alguma outra coisa, mas eu não sei do Senhor. Isso foi uma coisa que foi comunicado a mim lá em Brasília. E a partir daquele dia eu comecei a colocar isso. Né? Aliás, vocês veem nos grupinhos nossos da igreja também, né? Alasca e Bíblia, né? Alasca e Bíblia. Eu queria acrescentar aí essa fala de Fernanda, porque lá nesse Congresso em Brasília, quem falou isso aí foram duas pessoas, e um deles foi o pastor Marco Antônio Cotti. Ele é um diretor da Jocum. Quem não conhece ele, pode segui-lo, camarada fora de série. E ele questionou, ele disse assim, o mundo mudou, e é verdade, a forma de se comunicar mudou, não quer dizer que é melhor, ninguém está dizendo que é melhor nem pior, estou falando que mudou. E, consequência disso, os cristãos têm que se manifestar. Aí o pastor foi falando sobre as mudanças que estão acontecendo no ambiente social.
na família, na aceitação da mudança de sexo, na influência sobre as crianças, coisas desse tipo. Crianças hoje com 5, 7 anos. Recente agora, eu vi de uma situação numa escola de crianças, acho que era 3 ou 4 anos, já estavam tendo uma experiência sexual. Chamou uma outra e começou a fazer sexo oral com 3 ou 4 anos, né? Então, como é que foi que essa criança teve acesso com essa idade a esse tipo de material? Então, a rede social mudou mesmo. Então, o que é que ela colocou? Eu vou pregar a palavra. Você, o Espírito Santo vai falar. E o pastor Antônio Cotinho fala, você precisa ser uma voz profética onde você estiver. Se alguma coisa você sabe que aconteceu e aquilo é um absurdo ou é algo que você não coaduna, você deve se manifestar. Palavras do Marco Antônio Cotinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta palavra dele e eu vou... É uma pregação reservada, não é uma pregação que vai ser vendida, mas eu comprei e eu botei no meu YouTube como reservado, mas eu vou disponibilizar o link para vocês ouvirem da importância que ele fala dos cristãos participarem. O mundo mudou, redes sociais estão aí, que a gente use com sabedoria, né, de acordo com aquilo que Deus orientar. Mais alguma pergunta? Mais pergunta? Cuidado com o Facebook. Melhor a face no chão. O tempo do Facebook rouba o tempo da oração. Mais alguém? Mateus, Geraldo, deixa eu ir lá e volto, tá? Não, mulheres primeiro, primeiras damas sempre. Irmã Lídia, é um prazer, como eu lhe disse no intervalo, lhe conhecer pela primeira vez. Mas, assim, falando como mulher, né? As mulheres, quando estão namorando, né? Aquele romance todo, como a senhora mesmo falou, noivado... E muitas vezes realmente passa pela cabeça de muitas mulheres aquela ideia dos filmes, dos contos de fadas, de ter alguém assim. Mas quando casa, realmente não é aquilo que as histórias contam. E nós, como mulheres, muitas vezes acabamos, quando ouvimos alguma palavra do nosso cônjuge, acabamos, às vezes, nos magoando com facilidade, né? A senhora comentou algo do tipo de uma mulher que ela transferiu isso para os filhos, né? Os filhos não tinham a convivência uns com os outros, porque a mãe, no início do casamento, algo magoou ela e ela se trancou. Então, uma outra fala sua foi de falar da senhora, né? Em relação de quando chegar lá no céu, a senhora apresentar, né? Mas, assim, eu queria que a senhora nos desse uma palavra, como mulher, aos corações das mulheres, em relação a isso, de como trabalhar isso em nós, essa questão de ouvir a palavra, palavras, às vezes, difíceis, duras do marido, de como trabalhar isso em nossas vidas. Olha, minha filha, o negócio é o seguinte. Em Cristo, a gente tem que morrer. Um dia, eu fui me queixar com um amigo, porque eu tinha ouvido uma história, uma coisa, e eu falei, amigo, eu estou tão triste, estou chateada, porque falaram assim, 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 e eu estou magoada e tal. Eu vou dizer para vocês o que ele me disse, não é? Queira ou não aceitar, problema de cada um. Disse-me ele assim, você não está morta, Lídia? Aí perguntou-me, morto sente alguma coisa? Eu respondi, não, senhor. Pois é. A Bíblia diz, vós estáis mortos, Colossenses 3:3. Vós estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Aí ele falou assim, pode falar mal do morto, pode dizer coisa feia, dizer que ele é feio, que ele é gordo, que ele é isso, e falar um monte. Ele reage... Não, Senhor, assim é quem está em Cristo. Você tem um dono, o que falar para você que vem lhe ferir, primeiro fere a Jesus, e o que é pior, ferir Jesus ou ferir eu? Hein? O que é pior, ferir a Jesus ou ferir a mim? Eu estou em Jesus.
ele é cabeça do corpo e eu estou no corpo como membro do corpo. Se a Nanda pisar no meu dedinho do pé, quem é que sente primeiro? Para onde vai a dor? Para responder. Primeiro, quem é que vai? O reflexo vai para onde? A cabeça. Não é não? Então, escute, quando maridos que não são convertidos, que marido convertido, ele conta até 10 e ele não é grosseiro com a esposa, porque ele vai dizer, eu tenho que fazer como Cristo com a igreja, e o Cristo não é grosseiro conosco. Por mais que eu pise na bola com ele, ele não é grosseiro conosco. Então, quando maridos, ou sogra, ou cunhada, seja lá quem for, faz uma ferida na gente, joga uma palavra difícil, segura para mim, faz favor, filhinha. Veja bem, aqui sou eu. Mas a Bíblia diz que eu estou em Cristo, a palavra é Cristo. Eu estou aqui dentro em Cristo. Se alguém vier aqui, der uma pancada em mim, bate primeiro em quem? Se primeiro bate nele, em mim já não vai vir tão forte. Já é por tabela. A gente precisa cada dia estar crucificado com Cristo. Como disse Paulo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí, quando alguém faz as coisas comigo, porque eu também sou gente, e eu piso na bola, e eu faço coisas que não é para fazer, e eu recebo rebordosa, imediatamente eu tenho que dizer, Senhor, é contigo, e eu perdoo, e eu não quero ficar magoada. Nunca dormi, 51 anos de casado, nunca dormi uma noite chateada com meu marido, estou diante de Deus, nunca. Porque eu pensava, e se aquela noite for a última? E amanheceu o dia e ele está do outro lado. E eu vou ficar como? Se eu for? E se eu dormir com raiva? Como é que eu vou chegar de coração limpo? Jesus disse que só limpo de coração verão a Deus. E se eu dormir com meu coração todo cheio de treva da raiva? Não. Difícil o homem pedir perdão, mas a gente sempre vai. Perdoa, eu amo você, e dorme em paz. Entendeu? Não devemos ficar com nada. Todo dia entregar tudo ao Senhor. E o Senhor disse mais uma coisa a mim naquele dia. Eu estava na Califórnia quando aconteceu isso. E disse-me ele assim, quanto maior a sensibilidade humana, menor a sensibilidade espiritual. Quanto maior a sensibilidade espiritual, menor a sensibilidade humana. Minha filha entendeu? Direitinho, né? Então, minha filhinha, e as meninas todas aí, por favor, não guardem as coisas ruins. Por favor, deletem, entreguem para o Senhor, o dono de vocês. Porque quem fizer isso aqui com você, você tem um dono. E o dono vai acertar a conta. Hello, maridos, cuidado. Palavra para os maridos. Parece que quando a gente se defende, Jesus não defende, né? Mas quando a gente não se defende, Jesus nos defende. Olá, irmã Lídia. Não sei se você consegue me ver daí, mas minha pergunta é mais numa relação, diz respeito mais de uma relação de amizade, né? Talvez nem tanto, mas você vai entender o porquê. Porque eu passei uma situação hoje que uma pessoa me relatou uma mágoa que ela tinha com o pastor dele, porque o pastor também era filho, ele ficou doente alguns dias, o pastor nem ligou para ele, etc. E a minha pergunta não é nem sobre como aconselhar essa pessoa, porque o pastor é uma autoridade eclesiástica, então eu nem me meti. E aí, a pergunta é no papel da pessoa magoada, o que é que
que a pessoa faria, né? Tá, a gente estava hoje aqui numa situação que Deus preparou para a gente, aí a senhora orou, né, por essas pessoas, mas no papel de uma pessoa magoada, o que é que ela faria, né? Perdoaria e entraria em contato, e falaria a mágoa para o que magoou, e também a gente nessa hora ouvindo isso, né? O que é que faria para a pessoa? Ora, dá um conselho, fala de Jesus. Essa pessoa confessa Jesus? Sim, sim. Ela serve ao Senhor? Serve? Quer dizer, diz que serve. Pois bem, ela tem que ficar livre disto. Primeiro, o pastor é um homem normal. O pastor é um homem normal, sujeito às mesmas paixões. E ele pode falhar, toda a gente falha. E quando a gente falha, aquele que ficou chateado só tem um caminho, é perdoar. Por quê? A mágoa vai fazer bem? Não vai. Você tem que dizer para essa pessoa, minha filha, meu filho, se você quer chegar no céu, você tem que estar com o coração limpo. Será que vale a pena, por causa desta mágoa, você deixar de subir com a noiva quando a trombeta tocar? Deixa ela pensar sobre isso. Alguém merece que a gente perca de entrar na casa do pai por causa dele ou dela, minha gente? Merece? Não. Então a gente pensa assim e age com perdão, porque a gente já tem o amor de Deus no coração. Leia para essa pessoa que o amor de Deus já está derramado no coração. E o amor de Deus libera perdão. Do jeito que Deus nos perdoa, Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus os perdoou. Você lê para ela Romanos 5:5 e depois leia Efésios 4:32. E depois leia 2 Coríntios 2, 10 e 11, porque diz a palavra que se a gente não perdoa, a gente é vencido por Satanás. Então, só para reforçar aqui, eu queria colocar. Então, quando uma pessoa foi ferida, às vezes nem é ferida, ela diz que é ferida, mas enfim, mas a pessoa está lá ferida, ela sai aborrecida, magoada, zangada, seja o que for, ela deveria perdoar, mas não perdoa, ela está em pecado. Uma pessoa Lógico, por quê? Porque todo dia a gente peca, não é verdade? Quem não peca aqui? Nós pecamos. E todos os dias nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão e a graça alcança a gente e Deus nos perdoa. Mas se eu não perdoar, Deus não me perdoa. A Bíblia diz isso. Se eu hoje não perdoar você, e eu posso chegar e chorar, Deus, me perdoe, me perdoe. E Deus fala, eu não vou perdoar você, Lídia, porque eu perdoo você se você perdoar Maria. Porque diz o Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ou seja, se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Lá em Marcos 11:25, Jesus disse a mesma coisa. Se você não perdoar o seu irmão as ofensas, o Pai que está nos céus vos não perdoará. Aí o que acontece? Hoje os meus pecados ficaram sem perdão. Aí amanhã eu não perdoo de novo. Mais um dia sem perdão. Aí eu passo uma semana sem perdoar você. É uma semana sem o perdão de Deus. Nessa uma semana, quantos pecados eu estou acumulado? Pecados de 7 dias. Aí o que acontece? Entra o espírito do engano para a gente achar, não está tudo bem, eu não adulterei, eu não matei, eu não roubei, está tudo bem. Mas não está bem. Aí a gente começa a sentir alguma coisa diferente. Por quê? Em Isaías 59 está escrito, os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Aí cada dia que eu não perdoo, vai botando mais um tijolo entre mim e Deus. Chega uma hora que eu estou completamente afastada de Deus.
Mas eu estou na igreja, o piloto automático funciona, eu dou oferta. Mas que oferta? Se eu não me reconciliei, se eu não perdoei, é complicado. Está em pecado, sim. Pela Bíblia. Estreitou, viu? Estreitou. É o que ele disse. Boa noite a todos, a irmã Lídia. Como vencer a murmuração, principalmente dentro do casamento? Não entendi. Como vencer a murmuração dentro do casamento? Principalmente, né? Toda Principalmente ela. dentro do casamento. Olha, filha, a murmuração é uma manifestação de insatisfação. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se encher de Deus. Uma vez cheio do Espírito, a gente não sente falta de nada. E se a gente está satisfeito com tudo, se a gente é ovelha, a ovelha, verdadeira ovelha de Jesus, ela não é insatisfeita. A insatisfação é uma manifestação de orgulho, que nos leva à murmuração, e isso impede o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente é ovelha, a gente está satisfeito com tudo. Infelizmente, os evangélicos cristãos e tal, eles falam, não, Deus é bom, Deus fez isso por mim, mas ainda preciso disso. Não precisamos de nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não tenho necessidade de coisa alguma, porque o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A ovelha de Cristo é satisfeita. Porque o vírus domina e a gente fica assim. E é uma desobediência ao mandamento sede agradecidos. Porque se eu murmuro, eu não sou agradecida. Então tem que se encher do Espírito para que haja contentamento, satisfação. É gratidão por tudo ou em tudo? Em tudo e por tudo. Sério? 1 Tessalonicenses 5 diz, dando graça, em tudo dai graças. Tudo dai graças. E Efésios 5:20 diz, dando graças por tudo. As duas coisas. É igual o Senhor perguntou para mim, Jesus é Senhor na sua vida ou da sua vida, Lídia? Aí eu parei, eu falei, os dois. Ele é Senhor da minha vida, porque Ele comprou-me. E Ele é Senhor na minha vida, porque eu aceito o senhorio dEle. Amém? Acabou. Peraí, ela... Eita, passou. Horário. Do 20 horas e 2 minutos. Pode ser a última pergunta agora? Pode ser, pessoal? Assim, irmã Lídia, como você se aproximar de famílias, principalmente dentro da sua família, que deseja Jesus, mas que são travados com igrejas, com experiências, e você vê que eles lhe solicitam orações, que crê, que você pede, vamos orar para todo mundo orando aí tal horário, e oram, e vê o resultado realmente, mas ficam no orgulho, e você tenta falar de Jesus para ele, às vezes eles se passam batido, mas vendo na realidade que é Jesus na nossa vida. Como você fazer para não se expor, para você não se tornar antipática, para você não se tornar muito, assim, intrometida? Filha, isso é necessário sabedoria, número 1. Segundo, dependência do Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer falar de Jesus, a gente quer fazer as coisas, mas não é a hora. Tem o tempo para tudo. E se a gente fala fora de tempo, a Bíblia diz em Provérbios 15:21, a palavra dita, o homem se alegra da resposta da boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, o que a gente faz? A gente ora pela pessoa. Primeiro, leva as pessoas a Cristo. E depois, leva Cristo à pessoa. Entende a diferença? Você primeiro tem um tempo levando aquelas pessoas a Cristo. Enquanto você está levando a Cristo, você vai testemunhando. Você vai mostrando e esparramando onde você vive o bom cheiro de Cristo. E
Quando o Espírito Santo disser é a hora, aí a gente leva Cristo à pessoa. Não deve se importar com a atitude, nem a maneira como a pessoa reage. Não, não, não. A gente só faz o que o Espírito Santo manda a gente fazer, viu? Alô, alô. Amém, queridos? Eu queria saber quantos foram edificados e abençoados com esta tarde e noite. Pode agradecer o Senhor, diz amém. Amém. Aplauda ao Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós vamos encerrar com duas coisinhas. Uma é uma oração, a gente vai fazer. Eu queria chamar a banda aqui, a gente vai terminar. Quando a gente ficar em pé, a banda começa a tocar. Mas a oração é a seguinte: lá em Panambi, ontem, agora de madrugada, caiu granizo nas casas da cidade de Panambi e 1.300 casas quebraram os seus telhados com aquelas pedras de gelo gigantes. 1.300 casas. Então, muitos irmãos da igreja estão naquela situação. Inclusive, eu entrei lá no grupo e coloquei que a gente, como igreja, está à disposição naquilo que precisar. A primeira providência que eles têm na região é colocar lona por cima do telhado, porque ainda que chova, não vai molhar, depois conserta o telhado. E acabou todo o estoque de lona da região, todo estoque de lona, de tanta casa que está estragada. E nós vamos pedir que Deus abençoe, que ponha a mão sobre eles lá, né? E também porque sempre há necessidades e os recursos são poucos, mas o meu Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma de vossas necessidades, amém? Então vamos curvar nossa fronte nesse momento, agradecer a Deus, sentados mesmos, e depois a banda vai dar o tom aí e a gente vai cantar. Bendizemos o teu nome, Pai, por esta tarde, noite que estivemos aqui, nos servindo na mesa que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado pela instrumentalidade da vida da irmã Lídia, pelo que depositaste nela ao longo desses anos, e que eu sei que não é dela, é teu, mas tem sido de bênção para nós. Por isso nós te louvamos pela vida dela, te louvamos pelo depósito do Senhor na vida dela. Muito obrigado. E que tem nos edificado. Queremos orar nesse momento como igreja, interceder unidos para aqueles irmãos lá em Panambi, também aqueles que não são nem cristãos, nem te conhecem, para aquela cidade, meu Deus, pedindo que o Senhor venha suprir as necessidades. Senhor, vem com a tua mão bondosa, Senhor, de modo que a chuva de granizo não se repita ali, que a tua bênção alcance para a restauração de todos aqueles danos materiais. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos que estão no prejuízo, que a igreja possa repartir uns com os outros e ajudar também aqueles que não te conhecem. Ajuda-os lá, Senhor. Nós te louvamos por esse tempo, pelo amor, pela comunhão, pela edificação desta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode soltar o som.